O que o Henry Cavill, o Super-Homem e The Witcher tem a ver com o sucesso dos projetos da tua vida? Vem comigo que eu vou te explicar. Você já deve ter visto esse homem por aí vestido de super-homem, o nome dele é Henry Cavill, o dono do peitoral mais bonito que já existiu. Há alguns anos atrás, ele foi eleito para ser o super-homem, ele fez alguns filmes. Apesar de algumas pessoas não terem gostado dos filmes, ele como super-homem fez muito sucesso. Ele é muito carismático, ele é um bom ator, ele interpretou bem a essência do personagem. Aí, apesar de alguns problemas corporativos da Warner Bros. Com a DC Comics, aí tiveram alguns problemas ali de bastidores com o diretor Zack Snyder, que inclusive é um excelente diretor, por sinal. E aí acabou que a Warner Bros. Não queria mais o Henry Cavill como super-homem, isso alguns anos atrás. E aí a internet ficou super triste, porque todo mundo gosta muito dele como super-homem, gosta muito dele como ator. E acabou que mais ou menos há 3 anos atrás ele foi convocado para interpretar The Witcher, Geralt, o personagem Geralt na série The Witcher da Netflix. Pra quem não conhece, The Witcher é uma série que ela vem... Primeiro, existiam os livros, né? Tem os livros sobre The Witcher, um mundo fantasioso. Depois esses livros viraram um jogo de videogame que fizeram muito sucesso. E aí, o Henry Cavill, nerd como todos nós, ele gostava muito de jogar, ele gostava muito de super-heróis, ele gosta muito dos mundos de fantasia. E aí ele resolveu investir, entrou como produtor da série The Witcher. E não deu outra, bombou, deu muito certo, todo mundo gostou demais, foi uma das séries mais bem vistas e bem avaliadas da Netflix. The Witcher veio fazendo muito sucesso, teve a primeira temporada, explodiu na internet, explodiu na Netflix, teve a segunda temporada, foi sensacional também, super bem avaliado e tudo mais. E quando foi agora, aconteceu uma pequena tragédia para os fãs de The Witcher. Acontece que este outro homem, The Rock, decidiu fazer um filme de super-herói chamado Adão Negro, que está no cinema nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Só que The Rock, o Adão Negro, é um vilão que ele já, nas revistas em quadrinhos, ele já teve como seu inimigo o Super-Homem. E o Adão Negro falou o seguinte: eu só vou fazer esse filme, o Adão Negro, o The Rock falou o seguinte: eu só vou fazer esse filme se eu tiver o Super-Homem no filme, e o Super-Homem tem que ser o Henry Cavill. E aí a Warner Bros., que até então não queria ver o Henry Cavill nem pintado de ouro, olhou pro The Rock e falou: sim senhor The Rock, seu pedido é uma ordem, e botou o Henry Cavill de novo como super-homem no filme do The Rock. E aí a internet bombou de novo, todo mundo alucinado e tal. Vocês estão percebendo que eu gosto muito desse mundo nerd, né? Enfim, tem um lado meu que gosta bastante dessas coisas. E acabou que o Super-Homem, o Henry Cavill voltou a ser Super-Homem e a internet tá alucinada de novo. E foi aquela felicidade, aquela coisa com a notícia e tal. Só que no dia seguinte da notícia, no dia seguinte do lançamento do Adão Negro, onde o Henry Cavill volta como Super-Homem, ele solta outra bomba. Ele diz que não vai mais interpretar Geralt em The Witcher. E aí a internet ficou triste. Poxa vida, ganhamos o Super-Homem, mas perdemos o bruxo. E aquela tristeza na internet e tudo. E aí eu vi uma postagem que dizia algo que me fez pensar nesse vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês agora. Dizia assim: nós ganhamos o Super-Homem, mas a custo de quê? E aí eu fiquei pensando, não é assim com todas as coisas da nossa vida? Todas as coisas têm um custo. O sucesso tem um custo. Crescer na carreira, para crescer na carreira você precisa abrir mão de tempos estudando, se dedicando, trabalhando até mais tarde. Para conseguir desenvolver alguma habilidade você precisa suar, você precisa abrir mão de uma série de confortos. Para que você possa passar num concurso público, por exemplo, você precisa abrir mão do seu tempo de lazer para continuar estudando. Muitas vezes o seu tempo de sono, que não é muito recomendável. Muitas vezes, para conseguir algumas coisas, a gente precisa abrir mão de outras. Não há nada nessa vida que não tenha um custo. Não há nada nessa vida que não tenha algo que a gente precise desapegar para conseguir viver outra coisa. O sábio Steve Jobs já nos disse o seguinte: foco é saber dizer não para uma série de ideias maravilhosas. E nessa hora Henry Cavill teve que ter foco. Assim como você tem que ter foco muitas vezes na tua vida, mas você fica se prendendo a coisas que você precisa deixar ir. Você precisa deixar ir, você precisa abrir mão. Você precisa pagar o preço daquilo que você quer alcançar. E foi isso que Henry Cavill teve que fazer. Voltar a ser super-homem e precisar dizer não para uma outra ideia sensacional. Mas entre o bom e o bom, a gente precisa escolher aquilo que tem mais a ver com um propósito maior.
Muitas vezes a gente fica se apegando às coisas que na nossa história tiveram um peso positivo e acabou que a gente fica carregando essas coisas e não abre mão dessas coisas, não desapega e aí não abre espaço para outras coisas boas virem. É preciso muitas vezes que a gente pague o preço com tempo, com energia, com horas dedicadas, que a gente pague o preço abrindo mão, deixando ir um projeto para poder se dedicar a outro completamente. É preciso viver a dor do não. É preciso viver a dor de dizer não para umas coisas, para poder dizer sim para coisas mais importantes. E foi isso que Henri Cavill fez. E é isso que você veio fazendo na sua vida em alguns momentos até aqui. E talvez seja isso que você precisa fazer agora. Abrir mão de algo que parece bom e parece seguro para poder viver algo que provavelmente será desafiador, mas que é muito mais importante e que trará muito mais resultado e tem a ver com um propósito maior. É preciso muitas vezes na nossa vida identificar quando que a gente não está se dispondo a fazer o que precisa ser feito, se dispondo a abrir mão do que precisa abrir mão, desapegando daquilo que não pode mais ficar, para que outra coisa chegue. É assim que as pessoas de maior sucesso fazem, é assim que os grandes atores fazem, é assim que a gente precisa fazer na nossa vida para que a gente chegue onde a gente quer. A gente não vai chegar onde a gente quer se a gente ficar abraçando tudo. O que é aquilo que você já deveria ter aberto mão, que você já deveria ter deixado ir? O que é aquilo que não pode mais ficar e que está ocupando espaço e gastando a tua energia e você não está se dedicando ao que deve de fato? Existem muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, mas existem algumas outras poucas coisas que nós precisamos fazer, que talvez gerem mais resultado, que talvez tragam mais positividade, que talvez nos levem mais rápido aonde a gente quer chegar. Talvez seja o caminho certo. E o caminho certo, a decisão certa, nem sempre é confortável. A decisão certa, muitas vezes, é desconfortável. E a gente precisa lembrar disso. Saber viver o desconforto que a vida traz para nós nas tomadas de decisão. Era isso que eu queria dizer hoje aqui. Gostou? Você gosta desses vídeos assim mais diferentes? Eu estou pensando inclusive em trazer mais análises de aprendizados, de ensinamentos que filmes e séries tem, como eu fazia antes no Instagram. Tô pensando em trazer aqui pro YouTube. O que você acha? Coloca aqui nos comentários se fizer sentido pra você, tá bom? Se fez sentido pra você esse vídeo, se você gostou, curte, compartilha. E se você quer saber mais sobre fortalecimento emocional, sobre tomadas de decisão, sobre uma mentalidade disciplinada, conheça o meu método, o método Agir. É só clicar no link aqui embaixo que vai te levar para a página, dá uma olhada lá, dá uma olhada nos depoimentos, vê o que é que você acha, se é o que você precisa e qualquer coisa, torne-se meu aluno ou minha aluna, que eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar nesse processo. Tá bom? Que a força esteja com você e até a próxima.